Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Home Traders. No vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês um tema que na minha opinião é muito importante, não somente para quem está chegando aqui agora, mas também principalmente para quem já se considera bastante avançado, né? O tema de hoje a gente vai estar falando sobre um pouco de cada tipo de análise, de método, para quê? Para que vocês consigam, principalmente para quem está iniciando agora, ter um norte, né, um caminho mais objetivo de qual deve seguir e o que esperar desse caminho, né? Porque quando a gente entra nesse âmbito do trade, principalmente aqui nessa parte das redes sociais, a gente acaba sendo bombardeado por várias propostas, né? Ah, compre meu curso de análise técnica que você vai ter esses resultados, compre meu curso de institucional que você vai operar junto com as instituições. E no final das contas, a galera acaba não sabendo qual caminho seguir e o que esperar desse caminho quando ela decide, né? Então, vou estar trazendo aqui para vocês, contextualizando um pouco sobre minha visão, né, sobre as principais teorias, os principais métodos, análise e afins, para que vocês, né, tenham esse discernimento na hora de escolher qual caminho vocês devem seguir, porque isso é muito importante, tá? O que vai, literalmente, eu diria que se você tem conscientização, né, se você tem consciência do conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje, fica muito mais fácil, muito mais libertador de você ter ali resultados, tá bom? Muito mais palpável, porque o resultado ele passa a ser aleatório, passa a ficar distante, né, do que a gente busca pela consistência quando a gente não sabe o que espera, tá? Então por isso que a gente sempre tem que ter objetivos na vida, né, enfim, para poder trabalhar em prol daquilo e quando alcançar adicionar um novo, beleza? Então vamos lá, vamos deixar de lenga-lenga e vamos começar a contextualizar aqui. Lembrando, para quem tá chegando agora no canal, eu tô trazendo esses vídeos aqui diariamente, tá? Então se puder deixar o likezão, deixar um comentário para fortalecer, vai ajudar muito. Eu tento trazer no formato mais simples possível para que eu consiga manter essa constância de estar entregando para vocês um conteúdo muito verdadeiro e profundo para vocês diariamente. Então vamos lá. Vou começar aqui com análise gráfica, né? Vamos começar a contextualizar a análise gráfica. Barra análise técnica. Vamos lá, vamos começar a contextualizar em cima da análise gráfica e da análise técnica. Ambas têm o mesmo conceito, né? A análise técnica, ela acaba englobando muita coisa. Vamos começar então aqui pela gráfica. A análise gráfica, ela seria mais o contexto do naked trade. É quando a gente opta, né, por fazer a leitura somente do que o preço, independente do gráfico que a gente está utilizando, tem ali oferecendo pra gente como informação. Por exemplo, quando a gente tem ali o preço fazendo topo, fundo, topo, fundo, cada vez mais alto, ou seja, um movimento ascendente, uma tendência de alta, automaticamente qual é a nossa perspectiva aqui em relação ao movimento, né? Normalmente a gente já faz? A gente pega aqui uma LT, uma ferramenta do Price Action, e alinha os fundos dela, né, pra gente poder conectar aqui e deixar ainda mais evidente a presença dessa tendência de alta aqui, né, para deixar ainda mais evidente a presença dominante por parte da demanda. E obviamente que conforme a gente vai adquirindo a habilidade, porque a análise técnica ela tem alguns detalhes, né? Por exemplo, as vantagens da análise gráfica é que ela é muito versátil, ou seja, ela vai funcionar em qualquer mercado, em qualquer tempo gráfico e qualquer ativo ou modalidade, qualquer mercado, qualquer coisa que vocês quiserem aplicar o contexto de análise gráfica ou análise técnica vai estar funcionando perfeitamente, tá? Porém, né, vamos abrir aqui uma aspa, porque eu não estou aqui para vender uma ilusão para ninguém, porém, aspa não, isso aqui é um fato, né? Vamos botar até em tudo maiúsculo. Preferível que o ativo ou o mercado tenha liquidez, tá bom? Vamos botar aqui, ó. Isso aqui, esse insight que eu tô trazendo pra vocês, tá? Eu friso muito quando eu tô ensinando sobre análise técnica e afins, mas isso aqui é em qualquer tipo de metodologia, teoria, setup, enfim.
quanto maior a liquidez do mercado, maior a chance da nossa especulação ter fundamentos, maior a chance da nossa especulação ser concluída ali a favor da nossa perspectiva, beleza? Então não é porque eu chego aqui e falo para vocês, galera, análise gráfica ou análise técnica são versáteis, elas funcionam em qualquer mercado, qualquer tipo de ativo, qualquer tempo gráfico, tá? Qualquer horário do dia, só vocês chegarem a aplicar com maestria que vocês vão ter ali uma boa leitura do preço. Porém, quando a gente fala qualquer ativo ou mercado, a gente fala que o ativo tem que apresentar no mínimo as características para isso, que é o que? Liquidez, né? Tem que ter ali movimentações constantes de interesse, tanto por parte da oferta quanto por parte da demanda, ou seja, tanto compradores quanto vendedores. Wagner, um ativo com pouca liquidez não opera, então? Não é que não se opera, né? Pode acontecer de surgir uma ótima oportunidade no ativo com baixa liquidez, com baixo market cap, né? Com baixo volume de transações. Só que você tem que entender o seguinte, quanto menor for o volume desse ativo, menor a liquidez, menor a presença institucional. Quanto menor a presença institucional for naquele ativo, for naquele mercado, maior vai ser a dinâmica, né? O peso de pessoas como a gente, só que pessoas influentes ou que tem muita grana, que ficam fazendo pump ou dump no ativo. Ou seja, quando você tá ali vendo ativo, sei lá, uma criptomoeda e do nada a moeda subiu 200% e no mesmo segundo já retraiu os 200% e ainda ficou negativo. Isso é o famoso pump and dump, tá? Então, quanto menor o ativo, menor a liquidez do ativo, maior a margem que tem para acontecer esse tipo de dinâmica. Então, o recomendável é sempre a gente optar pelos ativos que possuem mais liquidez. Então, por isso, por exemplo, no mercado cripto, vocês podem pegar esta ferramenta aqui, vem aqui no CoinMarketCap, tá? Ferramenta do site muito útil. E olhar aqui, volume, nas últimas 24 horas. Aí vocês vão ver quais foram os ativos que tiveram mais volume, né, de negociação nas últimas 24 horas. Ou pode usar outros sites, outras ferramentas para olhar o volume diretamente do trade, porque isso aqui não é o do trade só, se eu não me engano, né? Pega muito mais. E é isso, tá? Tem que ter volume, tem que ter liquidez. Caso não tenha, vocês ficam reféns. Então, a análise técnica ou análise gráfica ou qualquer outro tipo de setup, metodologia afins, acaba se tornando ainda mais falha. Por exemplo, o institucional. O institucional, ele não foi feito para a gente operar o mercado cripto. A gente pegou e adaptou ele ao mercado cripto. O próprio criador da análise fala isso. Funciona. Porém, se a gente for comparar o índice de acerto, né, entre Forex e cripto, é muito maior. Né? Forex dá de 10 a 0 em cripto. E isso se dá pelo fato de que o mercado Forex é muito maior. O mercado Forex, se não me engano, são 5 trilhões de dólares sendo transacionados diariamente. É muita grana, tá? Então é isso. Já anotem esse insight aí, porque ele é, muito importante na hora da gente escolher. Outro tipo de vantagem em relação à análise gráfica ou análise técnica, tá? Tô colocando os dois porque ambos são bem objetivos. É a questão da visão clara, como eu tava dando aqui esse exemplo do nosso topo e fundo cada vez mais alto, né, nesse movimento ascendente, uma tendência de alta. Através disso, a gente tem o discernimento de pegar uma ferramenta de linha de tendência, né, e conectar os fundos aqui e afirmando, poxa, estamos aqui com uma LTA. Quebrou nossa LTA, fez aqui um pivô de baixa, então agora a gente pode ter topos e fundos cada vez mais baixos, ou seja, a gente vai ter ali uma tendência de baixa, entendeu? Então, a análise gráfica ou análise técnica, elas trazem pra gente esse tipo de perspectiva, né? Esse tipo de dinâmica, a gente consegue ter uma leitura bem objetiva, bem clara sobre o que está acontecendo. E essa visão clara acaba deixando acaba dando pra gente a margem da velocidade, né? A gente consegue ter uma percepção de qual a perspectiva do preço, se ele tende a subir, se ele tende a cair, o que a gente espera de uma forma muito mais rápida e objetiva, tá? Então, é muito interessante. Outra característica bem interessante sobre análise gráfica ou técnica é a questão dos candles, né? No meu caso, eu configurei para colocar na cor candle baixista, na cor, né, um cinza, né, um preto, praticamente um preto com as bordas roxas, né, e o candle altista
branco. O padrão normalmente é o quê? Deixa eu pegar aqui, ó. O padrão normalmente é um candle vermelho e um candle amarelo. Não, um vermelho não. Um verde e um vermelho. Aí, ó. Normalmente seria o quê? Esse representa a oferta e este representaria a demanda, tá? Eu só configurei nessas cores porque, pô, acho que a gente tem que ter aqui uma personalidade no nosso trabalho, né? No que a gente faz, principalmente quem compartilha conteúdo, tem que ter personalidade, não adianta ficar copiando os outros não, porque senão a galera vai ver, pô, caraca, o cara fez o estudo aqui, mas o estudo dele me fez lembrar de, sei lá, do Wagner. Então por isso tem que ter personalidade, tá? Outra vantagem da análise gráfica ou análise técnica é porque a gente tem aqui a visão clara de o que é topo, o que é fundo. Isso aqui é muito importante, porque se vocês repararem, o público que está chegando agora no mercado, eles chegam tão perdidos que eles não sabem o que é topo, o que é fundo, né? Eles só chegaram, compre em Bitcoin. Aí o cara falou, porra, vou comprar Bitcoin porque eu tô vendo geral ganhando dinheiro com essa merda. Aí o cara vai lá e compra. Só que o cara não faz a mínima ideia se ele tá comprando topo ou fundo. Então a partir do momento que a gente tem esse conhecimento da análise gráfica ou análise técnica, a gente acaba tendo o discernimento de saber se a gente está comprando topo ou fundo, tá bom? Outra vantagem muito interessante é que a gente não precisa de muita coisa, ou seja, muitas das pessoas, eu tenho por exemplo alunos que preferem operar pelo celular, eu não recomendo, não gosto, acho muito, sei lá, perde o profissionalismo, mas tem pessoas, eu tenho alunos que operam pelo celular, tá? Então não precisa de muita coisa, não precisa de um super setup milionário para você operar, não, cara, dá para você começar com o que tem, tá? Obviamente que conforme você for evoluindo, o ideal é a gente se profissionalizar cada vez mais. Wagner, só existe vantagens? Obviamente que não, galera. Tem também a parte das desvantagens. Demora muito para pegar o jeito, assim como qualquer outra coisa na vida. Por exemplo, quero ficar forte. Porra, tu vai ter que ter ali uma disciplina na alimentação, vai ter que ter aquele compromisso e disciplina para você ir aos treinos diariamente, né? Então tem todo um trâmite, tem todo um sacrifício, você vai ter que se abdicar de muita coisa para poder conseguir seu objetivo de ficar forte. Aqui a mesma coisa, não tem, eu vou comprar o curso, a mentoria de fulano de tal, já vou ficar pica no bagulho, já vou ficar consistente, imprimindo os pacos? Não. Você tem que praticar para você adquirir o seu feeling e através do feeling você vê, pô, já vi esse movimento acontecendo mais de 1000 vezes. Então eu espero que aconteça assim, assim, assado. Caso for ao contrário, eu descarto, invalido, tá? Então o feeling que a gente conquista através da prática é muito importante. Outra desvantagem, precisa desenvolver as habilidades. Por exemplo, quando o cara começa ali um faixa branca a lutar, ele não chega já dando um martelo cruzado, sei lá... enfim, ele não chega dando a maioria dos golpes que um faixa preta dá. Na realidade, nem 1/4, nem 1%, né? Então, a gente aprende primeiro o que na faixa branca? A gente aprende primeiro a se movimentar, a montar uma base, enfim, a gente a raspar, né? No jiu-jitsu. Enfim, e aqui é a mesma coisa. A gente tem que ir por parte. Não tem como e não adianta você tentar acelerar, tá? Não tem como e não adianta você tentar acelerar. Eu comecei hoje, já vou aqui aprender um setup de institucional para poder operar, para poder ganhar dinheiro. E na semana assim, mano, não vai funcionar. Não vai. E sabe o que é o pior, galera? Todo iniciante, ele tem o azar de ter sorte, né? Todo iniciante, ele começa ganhando dinheiro. Porque parece que é o praxe do mercado. O iniciante começa a ganhar dinheiro e essa indução, né, acaba criando na cabeça dele, você pode ganhar dinheiro aqui e você vai conseguir. Pronto, o cara já fica cego, fica bitolado, não aceita mais dica de ninguém e dali em diante ele já é especialista e conhecedor de tudo. Erradamente, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque não tem como pular etapa aqui. Isso aqui é a mesma coisa que qualquer outra área da vida. Não, é impossível pular etapa. Se você pular etapa, quem vai sentir vai ser seu bolso. E na grande maioria das vezes, o bolso de vocês, ele sente de uma forma inconsciente. Vocês só vão se dar conta da quantidade de grana que já perdeu quando vocês pararem um dia após um super loss e falar, cara, deixa eu calcular quanto que eu já perdi. Vocês vão tomar um susto. Então, evitem pular etapas. Aqui dentro, evitem, pelo amor de Deus.
tá? O bolso de vocês agradece. Agora que a gente já conheceu aqui boa parte, né, das vantagens e desvantagens, né, deixa eu trazer aqui para vocês minha visão. A análise gráfica, vamos trazer aqui para um contexto do Naked Trade, como eu falei, ela busca entender mais a ação do preço, como a gente chama na grande maioria das vezes de Price Action, né, que é alinhando ali o que o preço tem para dizer para a gente, através das velas ou qualquer outro tipo de gráfico que a gente escolha mensurar ali os estudos, quais são as informações que ele está plotando. Então, através dessas informações a gente vai ver, sei lá, o Bitcoin está fazendo uma bandeira de baixa, quer dizer, uma bandeira de alta. Aí vocês vão ver lá a bandeira, né, no preço, e através das ferramentas gráficas que vocês vão estar utilizando, vocês vão conseguir mensurar tanto a projeção, quanto onde que ele tende a romper, onde que você espera que ele rompa, onde que ele não pode ultrapassar, e assim sucessivamente. Então, a análise gráfica, o que a gente tem que esperar dela, Wagner Rum? A gente tem que esperar dela que ela tende a ser uma análise totalmente simplória, né, que a gente opta por um viés bem simples do que o preço está mostrando, e quanto maior for o time frame que essa informação for adquirida, maior tende a ser a assertividade. Por exemplo, se a gente vier para o Bitcoin, né, o Bitcoin no gráfico do diário dele, antes dele cair, o que ele fez? Ele fez um ombro, cabeça, ombro. Olha aqui, ó. Ele fez um ombro, cabeça, ombro, antes de cair, antes de vir essa super queda, tá? E nesse segundo topo ele fez o quê? Um topo duplo. E se a gente aumentar o time frame, botar aqui o semanal, ele fez um topo duplo no semanal, ó. Topo duplo no semanal. Então o preço, é básica, conteúdo, coisa básica. Não funciona, funciona, só que a assertividade, o peso e o impacto desse tipo de cenário tende a ser maior em time frames maiores. Então eu, Wagner Rum, por exemplo, não ignoro nenhum tipo de informação do Price Action, né, no caso da análise gráfica, que venha a surgir acima de 4 horas. Quanto maior for, maior a relevância que eu dou. Opa, tá surgindo aqui um fundo duplo no semanal. Cara, tem como ignorar isso? Eu tenho uma projeção aqui que aponta para... Meu amigo, não tem como, tá? Nunca ignore. Divergências também de osciladores também, volume, não ignore, tá? É suicídio. Não recomendo. O contexto técnico, ele se desenvolveu com o desenrolar do tempo graças ao Charles Down, tá bom? O contexto técnico, vamos parar de falar agora da análise gráfica, vamos focar só na análise técnica. O contexto técnico ele se desenvolveu graças ao Charles Down, né, que foi aquele jornalista americano, né, que criou ali o índice do Dow Jones, enfim. Graças a todos os estudos que ele criou, né, na época dele, a análise técnica ela foi ganhando forma, ela foi ganhando corpo, ela foi ganhando mais técnica. Tanto é que depois da existência de Charles Down, a gente teve outras teorias também sendo criadas, como Elliott, como Wyckoff, né? Tudo veio depois de Down. Down também ele foi inspiração para boa parte dos indicadores que a gente observa hoje, né? Como osciladores, médias móveis e afins, tá? Down também foi referência para tudo isso. Então, análise técnica para a gente poder compreender ela em profundidade, para a gente dominar ela em profundidade, o ideal é que a gente tenha conhecimento ali, pelo menos dos principais insights, né, os princípios ali de Charles Down. Vai deixar a mente de vocês bem objetiva em relação a esse tema aqui. Recomendo demais, tá? Sobre a análise técnica, o que a gente tem que esperar dela? É uma análise que já tem mais de 100 anos, que foi difundida de forma técnica, contextualizada em livros, hoje em dia em vídeos e afins, né? Hoje em dia, se você chegar no Google aqui, ó, e pesquisar, sei lá, figuras gráficas Price Action, né? Vocês vão ter, em 1 segundo de pesquisa, 1 milhão, né, de informações sobre estruturas. Tudo isso aqui está dentro do contexto técnico, dentro da análise técnica. Obviamente que a gente utiliza
o price action para poder mensurar boa parte delas, mas tudo isso aqui é o contexto técnico, beleza? Então o que a gente tem que entender sobre a análise técnica é que com o tempo ela foi muito disseminada de uma forma muito viral, né? Muito viral mesmo, porque por exemplo, a pessoa que consegue ganhar um lucro interessante, embasado, sei lá, numa figura, no ombro, cabeça, ombro que ela conseguiu surfar, né? A partir da quebra da neckline. Deixa eu ilustrar aqui pra vocês. O ombro, cabeça, ombro que o cara conseguiu surfar a partir da quebra da neckline. Como que vocês acham que vai ficar a cabeça desse cara? Vai ficar super feliz, né? Ah, o preço quebrou aqui. A neckline ele surfou a partir do rompimento, conseguiu cravar ali até o alvo. Ele vai ficar super feliz. Automaticamente esse cara ele já vai se autodefinir especialista, porque como eu falei pra vocês, pro azar do iniciante ele tem sorte no início e ele vai pegar essa mesma informação. Hoje em dia, né, tá muito comum isso. Ele vai querer revender a forma que ele aprendeu. Mas antigamente, o que a galera fazia? A galera viralizava, falava, porra, cara, eu vi isso aqui acontecendo, eu surfei e deu muito bom. Aí isso ia sendo disseminado, essa informação ia sendo compartilhada, repassada adiante. Então, a análise técnica, em específico, que a gente tem que entender, ela foi muito bem distribuída ao longo dos últimos 100 anos. Muito. Hoje em dia, né, depois que eu tive o conhecimento da análise institucional, não subjugando, não menosprezando a análise técnica, mas hoje em dia eu posso concordar com as palavras do criador da análise institucional, que a análise técnica foi criada para poder doutrinar a grande massa, né, para poder nutrir de forma técnica a parte da liquidez do mercado no formato técnico, né? Tanto é que as maiores formadoras de liquidez do mercado, né, as principais piscinas de dinheiro que a gente observa através da análise institucional, a gente reconhece através de contexto técnico, tá? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. E quando eu falo isso aqui engloba tudo, porque, por exemplo, teorias, né, como Elliott, como o Wyckoff, como a própria teoria de Down e muitas outras, todas também estão dentro do contexto técnico. Então o que a gente tem que fazer em relação a essas teorias é o seguinte: entender quais são qual o peso de cada uma sobre o preço. A teoria, todas as teorias aqui, todas buscam entender a psicologia da grande massa. Só que, diferentemente de Wyckoff e Down, Elliott é um pouco mais objetivo. Ele busca entender a psicologia da grande massa através do quê? Através das ondas, né? Através de cada zig, através de cada zag, através de cada fractal. Então, Elliott é um pouco mais objetivo. Porém, qual é o grande calcanhar de Aquiles sobre a gente se especializar em Elliott? Não estou recomendando não estou falando para vocês não se especializarem. Estou trazendo aqui o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você vai ter uma informação mais objetiva sobre o quê? Sobre o que a multidão espera, tá? Sobre o que o público daquele ativo, o público daquele mercado vai estar realizando ao longo do tempo, tá? Elliott, ele é discricionário. Mas qual o grande calcanhar de Aquiles dele? É muito subjetivo. O que seria essa subjetividade? Por exemplo, uma onda 5, né? Ó, a gente teve uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Uma onda 5, ela tem várias... Tô dando um exemplo de uma única onda, só para vocês entenderem. Uma onda número 5, ela tem vários tipos de variáveis. Ela pode superar o topo da onda 3. Ela pode igualar o topo com o topo da onda 3. Ela pode ficar abaixo do topo da onda 3, tá? Ela pode cumprir alvo de, dependendo do movimento, de estendida, que aí a gente vai pegar aqui, ó, o início da 1 até o final da 3. Deixa eu botar aqui, ó, peguei a fila errada.
Que a gente vai pegar o início da 1 até o final do 3, vai especular ali 161, tá ligado? Tipo, são muitas variáveis. São muitas variáveis. Então, obviamente, cada cenário a gente vai agir de forma proporcional através dos subfractais que foram pontuados, o que aconteceu nas ondas anteriores e tudo mais. A gente tem um viés de especulatório de antecipação. Porém, o que a gente tem que entender sobre essa subjetividade é o seguinte: o fato dela ter cada um tipo de variável na sua finalização, tá? Quando vier aqui, sei lá, surgiu aqui dentro desse subfractal, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Surgiu aqui dentro desse subfractal, onde a 5 conseguiu superar o topo da 3, um ombro, cabeça, ombro. Né? Um ombro, cabeça, ombro. E nessa aqui, a 5 igualou o topo da 3, também surgiu o ombro, cabeça, ombro. Na cabeça de vocês, é a mesma constituição de padrão? Claramente que não, tá bom? Não. Por mais que seja o mesmo padrão, a composição, a constituição do padrão não é a mesma, né? Você sempre vai ter algum indicador, algum sinal de que vai estar diferenciando esses dois padrões que são 100% iguais, só que surgiram em formatos do contexto do preço diferente. Então a assertividade desse ombro, cabeça, ombro aqui não vai ser a mesma assertividade desse ombro, cabeça, ombro aqui. Tá bom? Então quando eu falo sobre a subjetividade, é exatamente isso. É a gente ter um setup no qual a gente sempre respeite as mesmas configurações daquele setup. Porque se você opera, eu só opero o ombro, cabeça, ombro, beleza. Só que se você não é fiel à composição dele, opera o que vem a surgir, sua assertividade tende a ser subjetiva, assim como a sua exposição. Beleza? Então é isso que a gente pontua sobre o excesso de subjetividade da teoria de Elliott. Isso não é uma coisa minha, é uma característica da teoria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então qual é o lado bom? Não existe uma bússola melhor para a gente se encontrar dentro do mercado do que a teoria. Não existe. É a melhor de todas. O Wyckoff também é subjetivo pra caramba, tá? Só que diferentemente de Elliott, o que o Wyckoff mais priorizou ao criar sua teoria foi a parte psicológica, né? Então, meio que a gente não se expõe tanto quanto o Elliott. O Elliott, se vocês observarem o público que opera, que é especialista na teoria, toda hora os caras têm gatilho de entrada, né? O Wyckoff não. O fato dele ter se preocupado em se especializar mais na parte psicológica, né, e não no preço, ele acaba tendo bem menos, né, oportunidades de exposição. Mas também o Wyckoff é bem subjetivo. O Wyckoff, ele busca o quê? Ele busca entender a psicologia, quem está atuando, se é o homem composto ou se é o varejo. Por exemplo, a gente aprendeu em outras aulas, né, que a gente tem, por exemplo, durante uma capitulação, o preço despencando, vou ilustrar em velas que é, né, mais bonito. O preço despencando de forma vagarosa, até que o preço chega a um certo nível e ele começa a acelerar essa queda. E fica cada vez mais acelerado, né, até que ele atinge seu objetivo. O que a gente consegue interpretar disso? Se para você comprar alguém tem que vender, para você estar vendendo, alguém tem que estar comprando. Quem é que está sendo a contraparte desse sell-off aqui? O homem composto. Todo clímax de venda, todo clímax de compra, sempre teremos a contraparte ali do homem composto, tá bom? Então numa capitulação não é diferente. Enquanto o mundo todo está vendendo de forma desesperadora, o homem composto está comprando ali do varejo. Então, por exemplo, o Wyckoff também é subjetivo, porque tem várias variáveis. Só que o fato dele ter buscado entender melhor através da psicologia e as características do preço, quem está atuando, se é o homem composto ou se é o varejo, a gente consegue ter uma objetividade maior na questão da análise. Biden. E qual é o lado bom? O Wyckoff, ele não dá para utilizar como bússola de mercado, tá bom? Não dá.
tá? Inclusive, eu acho muito perigoso utilizar o Wyckoff, tá? Isso é a minha opinião, Wagner Rum, eu que estou falando, tá? Obviamente, com certeza alguém vai discordar. Eu acho muito perigoso utilizar o Wyckoff como método para gatilho de entrada. Muito perigoso mesmo, não recomendo. Tá? Agora, uma recomendação. Memorizem tudo que for da parte psicológica do preço. Vai ser divisor de águas para vocês operarem Elliott, Down, institucional, técnica. Nossa, se vocês memorizarem a parte psicológica de Wyckoff, vocês vão ficar monstros, tá bom? Recomendo demais. E Down também é subjetivo, porém, né, como ele foi o precursor disso tudo, na época, né, que o Down criou aqui a sua teoria, ele não tinha tantos recursos quanto, né, não tinha tanta referência quanto para poder deixar a sua teoria um pouco mais objetiva. Tanto é que a teoria de Down ela só foi tipo criar forma após ele falecer, né? Mas Down, qual que seria a subjetividade de Down? Porque, por exemplo, Down ele é um dos que pontua fatores por tempo, né? Por exemplo, numa tendência primária, deixa eu anotar aqui que eu já tenho tudo anotadinho aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí, ficou muito grande. Olha aqui, ó. Uma tendência primária ela tende a durar de 9 meses a 2 anos. Uma tendência intermediária de 6 semanas até 9 meses. Uma tendência de curto prazo de 2 semanas até 6 semanas. Uma tendência secular de 10 anos até 25 anos. Normalmente é de 15 a 20. Então, Down, ele que trouxe esse insight de tempo. Porém, não só esse, como muitos outros, tá? Só tô dando um exemplo aqui em cima desse. Porém, ele mesmo afirma que não existe uma matemática exata para poder definir a duração entre as tendências. Não existe, né? Porém, se a gente pegar esses insights aqui e catalogar, a gente meio que encontra muita similaridade, né? Muitas coisas que a gente vai pegar aqui nesse pequeno trecho que eu estou compartilhando com vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, sei lá, o gráfico do Bitcoin, vocês vão encontrar bastante dessas características aqui de tempo. Mas, ainda assim, o próprio criador falou, não, calma aí que essa aqui tá tudo poluído que eu tava fazendo desenho para vocês. Não existe um tempo exato, né, uma matemática exata para a gente estar mensurando ali o deslocamento do preço, tá bom? Então, a parte subjetiva de Down seria isso, porque não tem uma coisa, ó, pode entrar aqui, pode vender aqui, pode comprar aqui. Não, ele só traz aqui a parte ele mostra pra gente qual o caminho da parte técnica que a gente deve seguir ali pra gente poder aprender, tá? E por fim, pra gente finalizar aqui, que já ficou bem extenso aqui o vídeo, a análise institucional. Tá? Tem outras análises, a gente pode começar em outras aulas. A análise institucional, assim como nas outras, tem que ter liquidez, tá? Aqui principalmente, quanto mais, melhor. Por quê? Porque vai demonstrar que ali aquele ativo ou mercado tem participação institucional, então aí mesmo que sua análise tende a ser mais bem sucedida, tá bom? Na análise institucional, qual é o lado bom? O lado bom é que é uma análise que busca um risco-retorno sempre muito insano. Por exemplo, tivemos aqui um topo, um fundo e esse segundo topo quebrou o topo anterior. Automaticamente a gente teve o que aqui? Uma quebra de estrutura, né? Uma quebra de estrutura. Então quando a gente tiver o retorno desse preço, o que a gente espera? Que ele venha, que ele esteja retornando para fazer o quê? Para mitigar contratos pendentes. Então a gente vai ter o quê? O ponto de interesse, né? O ponto de interesse. Esse ponto de interesse é gatilho de entrada. Então vamos aqui, ó, vamos especular para vocês. A gente vai estar comprando, ó, comprando stop abaixo da última estrutura ou abaixo do bloco, né? Se for o mercado Forex, eu utilizaria o bloco. Se fosse cripto, eu utilizaria a estrutura. E
primeiro alvo seria o último ponto de liquidez, que seria o último topo, né? Então, olha o risco retorno aqui. A gente está falando de um risco de 5-1, tá? Então, a principal vantagem da análise institucional é risco retorno. Você sempre vai estar apostando pouquíssimo para ganhar muito. Então, cara, a análise institucional, ela te dá a liberdade de você esquecer a assertividade. A análise institucional, ela te dá a liberdade de esquece essa porra de acertar. Fica tranquilo, faz o que tem que ser feito. Porque no dia que você acertar, vai compensar todos os losses que você tomou e ainda vai ficar no super take. Vai ficar com super lucro. Por quê? Só aqui, por exemplo, nesse pequeno exemplo que eu trouxe para vocês, a gente teria a liberdade de errar 4 vezes consecutiva e na nossa quinta a gente recuperaria o prejuízo e ainda ficaria com lucro, tá? Então a análise institucional, ela é muito foda. Principal característica favorável da análise institucional é seu risco retorno. Outra característica positiva da análise institucional, ela acaba sendo muito objetiva, né? Ela não tem subjetividade. Por quê? Obviamente que vai de cada um, né? Cada um com sua interpretação. Mas ela não tende a ter a subjetividade como os outros setups possuem, né? Por quê? Porque a gente sempre vai estar buscando contextos similares àqueles que a gente já vivenciou. Por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui para vocês, de uma quebra de estrutura, retorno no bloco e tudo mais, é um setup muito conhecido da análise institucional. E é ele. Não existe uma variável, tá? Não existe uma subjetividade. Ah, mas aí não pode ter um contexto diferente de volume, não pode ter um contexto diferente de, sei lá, dos osciladores. Se vocês pegarem análise institucional e mapearem de forma, né, bem objetiva pontos de interesse, todo ponto de interesse sempre vai ter divergência de osciladores, de volume financeiro. Então a análise institucional, ela meio que conseguiu ir no ponto G do deslocamento do preço. Ela já vai, os gatilhos que ela oferece já é direto sobre tudo, todas as outras informações que a análise técnica tende a trazer pra gente, tá? Então, enfim, acaba sendo muito mais objetiva. Não consigo enxergar subjetividade nela. Lado ruim, porra, igual a análise gráfica, demanda muita prática para a gente conseguir pegar confiança. Aqui é mais confiança, porque a técnica em si, o método em si, é bem fácil da gente aprender e muito fácil da gente decorar. O problema é que ele traz um contexto tão simplório, até mais simples do que o próprio price action, que a gente fica desconfiado no início se aquilo realmente funciona ou não. Então, para ganhar essa confiança, para poder casar dinheiro naquele gatilho que é super simples na grande maioria das vezes, tu vai falar, cara, não é possível que essa porra vai respeitar. A gente tem que praticar muito para poder gerar confiança, tá? Tem muitos outros insights aqui. Vou deixar para fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, porque ficou muito extenso, 40 minutinhos. E, cara, se você ficou comigo até o final, deixa aí nos comentários aí para eu saber. Fala, mano, esse cara aqui eu sei que tá sempre comigo, porque ele tá sempre até o final comigo, beleza? Então, tamo junto, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Vou ter que fazer parte 2 porque ficou faltando aqui, ó, fundamental, on-chain. Ficou faltando falar mais sobre análise institucional e tudo mais, beleza? Então, quando vocês forem escolher o caminho de vocês, sejam objetivos. Não fiquem atirando para todos os lados, porque isso é ruim, né? Igual aquele ditado do pato. O pato sabe fazer tudo, andar, voar, nadar, mas ele não é bom em nada, né? A gente tem que ser bom em alguma coisa pra gente conseguir, a gente tem que ser especialista em alguma coisa pra gente conseguir nutrir ganhos consistentes, beleza? Tamo junto e até a próxima.